Como foi aquela questão? A sua funcionária, ela não admitia, falava, eu matei seu filho. Ela dizia, eu matei seu filho. Você não é responsável pela morte, você é responsável pela queda. Isso era a maneira dele de se apequenar para que nós não nos sentíssemos menores do que realmente éramos. Meu filho não morreu porque caiu da bicicleta, meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele partir. Você deveria tê-la agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você jamais suportaria o remorso. Pede satisfação da carta, o Chico pega ela lacrada. Lacrada, ele tinha essa psicometria. Para ele saber de um livro, ele passava a mão na capa e falava do teor. Ai. Pegou o papel, tirou do bolso, ele era muito organizado. Fez a primeira pergunta. E Chico... A segunda pergunta, meu filho. Você já respondeu tudo. Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje sim, estou aqui com uma pessoa que para mim é como uma mãe. Já fiquei feliz porque ela já me chamou de filhinho. É uma pessoa que me passa coragem, me passa ternura, me passa bravura e ensinamento. E é ela sim, Célia Diniz. Uma honra ter você aqui, minha amada. Muito obrigada, querida. É uma honra toda minha estar participando disso com você. Ah, que alegria. Pessoal, a nossa doutrina espírita é uma doutrina que tanto nos consola, tanto nos esclarece, mas são através de exemplos práticos de vida, de experiência, como o da Célia, que nos faz ter coragem de que Deus nos ama, que existe um Pai amoroso que nos consola, nos dirige e que conserva coisas boas para nós. Célia, sempre que vejo você, que leio sobre você, dois assuntos são muito fortes para mim. A sua convivência com Chico Xavier, que para mim é... Eu só achava que era só coisa boa, só vantagem. É claro, já já vocês vão entender, mas assim, há muita responsabilidade também. Sim, com certeza. Eu nunca vi isso como privilégio, eu vi como necessidade e depois como uma imensa responsabilidade em devolver à doutrina tudo que ela me deu por meio de Chico Xavier. Perfeito, perfeito. E eu vou levar algumas encarnações para fazer isso. Ah, mulher, que honra saber que eu estou perto de uma pessoa que teve essa oportunidade e também essa experiência de vida que você passou, que tanto nos consola e nos ensina, sendo que nós que deveríamos lhe consolar, vamos dizer assim, você que nos consola, você que nos ensina tanto. Então, essa senhora, essa mulher que está aqui na minha frente, pessoal, Célia Diniz, que me honrou com o aceito do convite. Eu até brinquei com ela. Vocês devem assistir do Chaves, quando o Kiko convidava um brinquedo ali novo. O Chaves falava, ai, Kiko, posso brincar com você? Já aguardando um não. E o Kiko dizia sim. E o Chaves dizia assim, ah, eu nem queria mesmo. Foi mais ou menos assim, quando eu pensei, será que a Célia não participa de um podcast com a gente? Aí a resposta sim, eu disse, ah, fica para a próxima então. O quê? Sim? Então é uma honra. Célia, eu gostaria de não gastar nenhum minuto mais aqui com você, para aproveitar de você o melhor que a gente puder. Uma coisa me marcou muito, Célia, que você citou, eu voltei para rever, que no livro Missionários da Luz disse que as aves de rapina podem sobrevoar nossa cabeça, mas não podem fazer ninho nelas. A dor que você experimentou, essas dores que você tanto vê com as pessoas, o que você diria para as pessoas assim, como se livrar disso? É natural que doa quando a gente sepulta um filho, por mais que você tenha o evangelho no seu coração, por mais que você compreenda já o motivo de estarmos aqui, porque sofremos, porque temos que morrer, por mais que isso tudo aconteça, a dor é profunda e inegável. Uhum. Algumas pessoas na minha segunda perda diziam assim comigo, ainda bem que você é espírita, né? Como se no coração do espírita não houvesse dor. Perfeito. Então, foi um processo assim extremamente doloroso, todas as minhas perdas. Então, a dor chega exatamente como uma ave de rapina. É natural que ela sobrevoe a nossa cabeça. É natural que por algum tempo, que varia de pessoa para pessoa, é natural que essa dor doa, inclemente. Mas ela não pode fazer ninho e ficar para sempre. Porque quando essa dor faz ninho, já não é mais o luto, já é a melancolia que Freud dizia. Perfeito. Já não é mais o luto, já é um estado patológico. Então, a certeza que eu levo que essa dor passa
essa dor passa, mas se a gente deixar ela passar. Ou do contrário, você vai deixar essa ave de rapina fazer ninho e tomar conta de todo o seu psiquismo. Isso, e ficamos com uma vivência tóxica em nós. Sim, muito tóxica, e morremos de tristeza. Morre-se de tristeza como as crianças no Brasil morriam de fome, ou morrem de fome. Não é propriamente de fome. A subnutrição abre portas para doenças oportunistas, uma gripezinha vira uma pneumonia e vai embora a criança subnutrida, levada por uma gripe. Morre-se de tristeza da mesma forma. A tristeza profunda, ela destrói as defesas do nosso organismo, ela destrói o nosso sistema imunológico. E ao destruir, ela abre portas para que doenças fatais, letais, aproximem. Perfeito. Então, essa é a questão. Célia, você disse que teve 2 perdas, nós sabemos, do Rangel. De filhos. De filhos, né? E Mariana. Mas, no carro, eu vim lhe perguntando isso, mas gostaria que você comentasse isso conosco. Não vai, assim, se acostumando com esse processo, Não, né? não, porque cada filho é um. Ninguém entra num processo de morte 2 vezes, porque você não é mais a mesma pessoa. É verdade. Claro que eu sempre tinha em conta comigo que tudo que não nos destrói nos faz mais fortes. E a primeira coisa que eu pensei foi realmente que se a primeira perda não havia destruído os meus sonhos, minha alegria, minha saúde, minha vida, aquela segunda perda também não destruiria. É claro que eu pensei isso. Mas cada filho é um, e cada morte é uma, e cada luto é um. Eu me lembro que, para sepultar Rangel, eu devolvi um filhinho de 3 anos, que eu amava profundamente, mas que eu tinha convivido 3 anos. Eu tinha sido mãe dele por 3 anos. Quando eu devolvi a Mariana, foi muito doloroso, porque dor não se mede, né? Não se mede, não podemos falar, verdade. mais ou menos. Mas foi muito doloroso, porque eu estava devolvendo, eu estava me despedindo fisicamente de uma pessoa que já ocupava um espaço muito grande na minha vida. Ela era uma pessoa extraordinária. E a gente fazia um monte de coisas juntas. Então, quando ela se vai, ela deixa um vazio muito grande. Muito grande. Então, cada dor é uma, cada luta é um. Perfeito. E não se pode medir isso. Eu me lembro que o meu filhinho caiu da garupa da babá e caiu. Esse ano está dando igualzinho os dias da semana. Ele cai no dia 12, sexta de manhã, passa o sábado e o domingo um pouquinho chatinho. Não vai para o almoço na casa do meu sogro no Dia dos Pais, porque ele estava chatinho, ele fica com a nossa funcionária. E na segunda-feira, 15 de agosto, era feriado na minha região, ele tem uma convulsão às 7 horas da manhã e antes de 10 horas ele já havia partido. Então, poxa vida. O meu filhinho se vai 3 dias depois e Mariana, ela se muda. Ela foi para o Rio de Janeiro. Foi transferida para lá pela multinacional que ela trabalhava. E ela também se vai em 3 dias, né? Célia, o Agnaldo, seu esposo, ele não queria que a Mariana fosse para o Rio de Janeiro? Não... Engraçado que ele não queria que ela fosse. Ela tinha 27 anos, ela tinha o direito de escolher para onde ir. Tinha terminado a faculdade, tinha sido transferida para o Rio a serviço, e ele não queria que ela fosse. Ele não queria que ela fosse. De jeito nenhum. Você acha que isso seria, desculpe interromper, mas uma questão de um pai que não queria ou assim... Uma questão de um pai que não queria, mas principalmente de um pai que sabia que ela não voltaria. Ah, tá bem. Porque na segunda-feira a Mariana me liga e fala: mamãe, não fui trabalhar hoje porque eu estava gripada. Uhum. Na terça-feira eu liguei, ela disse: eu tive diarreia e vômito a noite toda. E o meu marido acorda 3h30 da manhã com uma voz dizendo a ele: manda a Célia buscar a Mariana no Rio. Então ele teve a premonição, ele que não era espírita assim, ele era simplesmente um simpatizante da doutrina, havia estudado na época da partida de Rangel, mas depois ele desiste daquele
propósito de abraçar a doutrina e etc. Porque não existe espírita não praticante, né? Foi até engraçado que quando Mariana se vai, eu estava fazendo palestra no Luiz Gonzaga, como faz toda segunda-feira, e ele entra, ele sai do consultório, ele é dentista, ele senta lá no fundo, e ele fica tão emocionado, não tinha muito tempo assim, ele fica tão emocionado que ele começa a chorar. E ele começa a chorar de soluçar. Poxa vida. E soluçando alto. E ele não conseguia parar. No salão, 100 e poucas pessoas, um silêncio, dava quase para pegar no ar as vibrações de carinho e reconforto que as pessoas estavam ali até mandando para ele. Para me sustentar, para eu continuar a palestra. E ele chorando e eu fazendo a palestra. Eu não sabia se era uma insensibilidade da minha parte, eu deveria interromper ou não, mas eu respeitei o pessoal que estava ali e continuei a palestra. Quando ele sai no alpendre, ainda a reunião termina, ele sai na varanda do centro, encontra com uma cliente dele, que ela diz assim: uai, doutor Aguinaldo, eu não sabia que o senhor era espírita também, não? Ele disse: só sou agora porque estou precisando, mas quando eu parar de precisar, eu vou parar de ser. Eu entendo. Quer dizer, ele não tinha nem noção do que seja ser espírita ou não ser espírita. Então, era... Eu entendo até a posição do Aguinaldo, porque naquele filme do Divaldo, e parece uma relação dele com a Joana, e a Joana ali assistindo, ele atendendo um amigo que precisava, né? E o Divaldo diz assim: você sabe, eu sou espírita. A Joana faz: eu estou espírita. Quer dizer, é muito mais exigente do que a gente imagina, né? Então, era essa interessante a diferença entre Aguinaldo e eu na perda, na administração do luto, é que eu tinha a doutrina espírita no meu conhecimento e ele não tinha. Eu sabia por que a gente renasce, o que estamos fazendo aqui, eu soube usar as ferramentas que a doutrina oferece e ele optou por não fazê-lo. Sim. Então a dor dele na perda de Mariana foi assim desesperadora. Ele custou muito a se equilibrar. E olha só, normalmente escutamos que a mãe ama mais o filho do que o pai. Normalmente é um amor mais delicado, mais sensível, né? Era compreensível que você se mostrasse mais sofredora e, entanto, você estava mais equilibrada. Isso você atribui à doutrina. Com certeza, mas não tenho a menor dúvida disso. Que bacana ouvir isso. O Chico Xavier falou comigo: você é uma privilegiada. Essa parte eu ia tocar no escuto. Porque para você a dor chegou depois. Você não sabe como sofrem as pessoas, que a dor chega primeiro e o conhecimento, o evangelho, só chega depois. Eu gostei muito, perdoe, quando o Chico fala de um curso da religião. Você tem o curso. Ele fala, Eu falo: Chico, eu não estou conseguindo consolar as senhoras que têm me buscado, porque na cidade inteira, quando meu filhinho se vai, a cidade inteira comenta que uma mãe espírita sepulta o filho de forma diferente, muito mais tranquila, muito mais equilibrada. E a partir daí, todas as vezes que acontecia algo parecido com alguém, procura Célia Diniz, e as pessoas chegavam querendo saber o que eu sabia que elas não sabiam. Onde que eu encontrei? Onde você encontrou forças? Elas me perguntavam. Isso. Onde você encontrou forças? E eu começava a falar dos fundamentos da doutrina que haviam me consolado e alicerçado como nunca e fortalecido a minha fé. Então, elas não conseguiam assimilar bem. E eu falei: Chico, elas têm me procurado, as mães enlutadas, e eu sinto que eu não estou conseguindo consolar, levar o reconforto que eu tive. Minha filha, elas tinham que ter tido o curso de religião que você teve. Então ali, desde pequena, vendo os meus irmãos morrerem, como é que meus pais reagiam, vendo os meus avós morrerem, como é que os meus pais reagiam, vendo a minha irmãzinha caçula ser atropelada aos 9 anos de idade, a cidade inteira assistir, o meu pai agradecendo a Deus por tê-la tido por 9 anos, em vez de se desesperar porque ela estava indo embora. Isso foi muito novo na minha cidade. Eu li com um grande homem, hein? Então,
Na noite que o motorista, amigo nosso, vizinho, nos visita, alguns dias após ter atropelado a Daisy, a televisão é ligada de novo, estava desligada no silêncio de toda a dor que a gente atravessava ali. E meu pai manda ligar a televisão e conversa com ele, e meu pai que o consola. E isso tudo eu fui aprendendo, era o meu curso de religião, que eu fui aprendendo aos poucos. E é isso que eu botei no livro. Sim. Foi isso que eu coloquei no livro, porque eu me via na obrigação moral de divulgar essas bases todas do Evangelho. Foi maravilhoso, Célia. Esse livro, pessoal, que a Célia cita, é este que está em minhas mãos, Vencendo a Dor da Morte. Eu sempre falo assim, ó, pessoal, muito cuidado em falar, a gente pode estar fazendo tal coisa, cuidado com esse gerúndio, mas aqui está tão bem colocado. Meu querido, um dos editores não queria o gerúndio. Sim. O nome do livro teria sido Por que Deus fez isso comigo? Que foi a pergunta que eu ouvi durante mais de 30 anos. Eu imagino. Por que Deus fez isso comigo? Então, eu queria esse nome. O editor, muito acertadamente, diz, não, é preciso de algo mais direto, para as pessoas pegarem o livro e saber de que se trata. Do que estava falando. Deus pode fazer um monte de coisa, entre aspas, né? Então, eu tenho que ser, ele falou, vamos colocar vencer a dor da morte. Como vencer a dor da morte? Eu não me identificava muito com o infinitivo do verbo, taxativo, vencer. Ok. Então, eu pedi para colocar vencendo. E o editor disse, mas está no gerúndio. Gerúndio não é uma ação tão contundente igual o infinitivo do verbo. Perfeito. Gerúndio é aquela coisa que está acontecendo ainda. Então é esse o título. Ah, exato. Porque vencer a dor da morte é um processo que você tem que cuidar dele a cada dia. Imagina, por exemplo, eu acordo, eu ligo uma música e sem querer toca lá a Ana Carolina e Seu Jorge, que foi o CD que tocou o dia inteirinho na festa que a gente fez de despedida de Mariana 2 meses antes, quando ela foi para o Rio. Ok. Então ela gostava muito de É Isso Aí, né? Também. Isso aí. Sim. Então, se eu me pega desprevenida e eu ouço Ana Carolina, me remete a ela, né? A presença física dela e tudo. Então, Célia, deixa eu me perguntar, quando você diz que lhe remete a Mariana, remete ao Rangel, eu lhe lembro que o Chico, uma vez no Pinga Fogo, perguntaram a ele se chorar para os desencarnados os prejudicava. E o Chico responde que lágrimas limpas, lágrimas de saudade, são bem-vindas. Eu defendo isso. E lágrimas de revolta são perturbadoras. Você percebe já essa diferença? Guarda a questão da lágrima para eu colocar daqui a pouco, porque eu quero só fechar o raciocínio anterior do vencendo. Vencendo. Por que é vencendo? Porque se eu escuto inesperadamente uma Ana Carolina e um Seu Jorge, eu me remeto à Mariana, eu me remeto à perda. E eu saio do meu apartamento e me encontro na escada do prédio, vamos supor, a amiga dela de infância, com 2 menininhos gêmeos de 4 ou 5 anos. E eu tenho que olhar e do fundo do meu coração abençoar aquela situação sem querer, minha filha, por que não é você que está aqui? Aquele pensamento egoístico de achar mal empregado a felicidade da amiga, entendeu? Como no filme, né, Célia, que você cita. Como no filme, a Vanessa Gerbelli fica lá, o personagem, como lamentando as crianças saindo da escola e ela lamentando que o filho dela não estava. E que não era a sua personalidade aquela, foi trocado aquilo. Era uma licença poética, né? Era um comportamento de uma outra mãe, de uma outra mensagem que foi agregada àquele personagem. Mas você então, sai do hotel e encontra essas... O vencendo é um desafio diário, que eu tenho que cuidar dos meus sentimentos diariamente. Sabe? Para não ter pensamentos egoísticos em relação a isso tudo. Para que ela sempre encontre em mim essa força de seguir em frente. Ok. Quanto às questões, a questão das lágrimas que você dizia, muitas pessoas, que você não imagina quantas, se aproximam de mim. Olha, eu fui num centro espírita e me disseram
que eu não posso chorar porque eu estou chorando e está prejudicando o meu familiar. Várias pessoas disseram isso. Tá. Dizer uma mãe para não chorar é igual pedir a água para não molhar, é da natureza. É verdade, Célia. Então, o atendente espírita mais preparado diz assim, olha, você pode chorar só lágrima de dor, de saudade, mas de tristeza, de revolta, não. Só que quando você está chorando no seu luto, você não sabe classificar que lágrima que você está soltando, não. É verdade, Célia. Você não sabe. Ah, essa é minha lágrima de revolta, essa é minha lágrima de... Uai, você não sabe. Então, nós nos centros espíritas estamos exigindo mais do que as pessoas podem dar. Por um fato muito estranho, a nossa empatia é o contrário. Em vez da gente se colocar no lugar da pessoa que não conhece absolutamente nada da vida que continua, a gente quer que a pessoa se coloque no nosso lado que conhecemos muito. É verdade. Então a gente fala para uma mãe, não chora lágrimas de revolta. Ora, que lágrima que está saindo daqui agora, não sei. A gente fala com uma mãe que sepultou o filho com toda a tragédia que é sepultar uma pessoa que você ama. Emmanuel dizia, ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Nossa, Emmanuel, forte demais, hein? Emmanuel reconhece essa morte física. E a pessoa chega enlutada na casa espírita e escuta, a morte não existe. Como não existe? Como não? Como não existe? Para elas, o que não existe é uma vida que continua. Uhum. Isso é que não existe para elas. Sim, eu entendo. Então, a nossa empatia é o contrário. A gente quer que a pessoa tenha resignação, tenha equilíbrio, tenha conhecimento, tenha discernimento, leve o luto na maior tranquilidade, porque a vida continua, porque a morte não existe, porque estava tudo certo, porque o acaso não existe. E essas teorias maravilhosas que alicerçam a nossa fé, mas que nós levamos 20, 30 anos para aprender. E muitos ainda não aprendemos. Então, a gente, em vez de se colocar no lugar da pessoa que não sabe nada, a gente quer que a pessoa tenha atitudes de quem sabe o que nós já sabemos. Perfeito. É nisso que eu estou chamando de uma empatia ao contrário. Eu me lembro como Chico Xavier fazia. Eu chegava lá em Uberaba, com meu coração despedaçado e precisando de continuar vivendo, e ele olhava para mim, ele podia até pensar, uai, ela já podia estar mais inteira, ela já podia ter seguido em frente. Porque ela nasceu, ele conseguiria, talvez, até, porque né? ela nasceu num berço espírita, Sim. porque ela teve um curso de religião, porque ela teve os pais dela com atitudes de pessoas equilibradas dentro da doutrina. Ele podia até olhar para mim e pensar isso, mas nunca apontou para mim exigindo que eu tivesse tal comportamento. Sabe como que ele nos recebia? Abria os braços, com os olhos lacrimejando, ele chorava a nossa indigência espiritual. Nossa. Ele abre os Célia. braços com os olhos lacrimejando e dizia, ô minha filha, como está doendo no nosso coração a saudade do filhinho, não é? Puxa vida, como o Chico era maravilhoso. Eu né? nunca vi uma empatia desse tamanho. Então, eu me arrepio. Eu me arrepio, sério, também. De pensar Eu me arrepio. que isso é amor, isto é acolhimento ao que sofre. Uma senhora se aproximou de mim um dia e falou, eu não quero mais saber de espírita para me consolar. A senhora é minha última esperança. Ô, minha filha, então você não tem mais nenhuma, porque eu também sou espírita. Eu tinha acabado de fazer uma palestra, Vencendo a Dor da Morte. Aí ela falou, não, mas eu quero contar para a senhora a minha história. Ela estava abraçada com o álbum de formatura do filho engenheiro, cuja formatura ela não teve a alegria de ver o filho colar grau. Porque vocês não imaginam a alegria que é você estar ali sentada vendo o seu filho colar um grau. Aquilo é a mesma alegria do dia que ele nasceu. E ela tinha sido privada daquela alegria. Porque ela tinha um depósito de gás
E uma noite ela escuta um barulho, abre a porta da cozinha para visualizar o depósito e o ladrão chega com uma arma. E ela, no susto, ela grita o filho. E o filho vem correndo, porque a mãe gritou. Ele vem correndo, era um rapaz muito forte, e cai aos pés dela com 2 tiros na cabeça. Ai, puxa vida. A dúvida dela, meu Deus. a dúvida dela era: meu filho morreu porque eu gritei. Se eu não tivesse gritado, meu filho não teria morrido. Mas o que eu quero mostrar, e que isso vai entrar no meu próximo livro, Que legal. que eu vou escrever agora, Vencendo a Dor da Vida, porque só se vence a dor da morte quando você venceu a dor da vida, a dor do existir, a dor da própria finitude. Ai, você me lembra um trecho desse livro maravilhoso, sério. Você escreveu um livro que chama Vencendo a Dor da Vida? Estou pensando em escrever Vencendo a Dor da Vida e eu vou contar essa história com a permissão dela. Que coisa maravilhosa. Então ela me diz: eu não quero mais saber de espírito para me consolar. Enquanto ela me dizia isso, a fila do autógrafo estava crescendo na mesinha. E a mestra de cerimônia se aproxima e fala: Célia, você precisa de ir para a mesa de autógrafos. Um momentinho. Ela olha para a dona e fala assim: amor, você já foi do meu centro? Você já me contou a sua história, eu já te falei. Você não fez nada que eu falei. Você não frequentou, você não estudou, você não foi tomar passe. Certo. Eu falei: só um minutinho. Continuei conversando com ela. A moça se aproximou de novo, dei alguns minutos e falou: olha, tá vendo aquele moço ali? Você já foi no centro dele também. Você já contou a sua história para ele. Para que você vai ficar agora contando a história aqui? Aí eu entendi que nem eu mais queria saber de espírito para me consolar. Porque receberam esta senhora, você tem que frequentar, você tem que estudar, você tem que vir ser espírito, do contrário, Jesus não vai te ajudar, é isso? É isso? O Chico já nunca exigiu isso? Jamais, em tempo algum. Então, eu compreendi o nosso erro com aquela senhora, porque eu talvez tenha usado essa expressão: olha, você precisa agora de fazer isso, sabe? E, no entanto, a pessoa precisa sim de fazer isso. Só que naquele momento é abrir os braços e dizer: como que tá doendo, né? Vem cá. Que legal, Célia, que legal. É o acolher. E depois que a pessoa se sentiu acolhida pelas pessoas que têm o evangelho para mostrar, não como chicote, não como professor da Idade Média, você tem que aprender isso, você tem que aprender aquilo, mas aquele que acolhe, onde nas atitudes de Chico Xavier, o evangelho deixa de ser chicote, deixa de ser cobrança para ser cola de mãe. Eu entendo. Então, depois que você acolheu com todo o seu carinho, com toda a sua empatia, então você vai sugerir alguma coisa, se a pessoa ficar, se a pessoa gostou, se a pessoa voltar. Nossa, eu compreendo. Célia, você deve conhecer o John Arley. Sim, conheço. Ele esteve em Bauru, conversei com ele um tempo, foi tão bom. E ele contou, assim, em particular, coisas que eu vou te perguntar também. John, fala qualquer coisa do Chico, assim, que ele fez depois da janta, uma piada que ele te contou, como que era. E ele falou: o Chico era maravilhoso. E comentou isso: nunca exigiu do outro um comportamento que o outro ainda não poderia oferecer. Uma vez, ele disse, estava em casa e a pessoa pegou e começou a enrolar um cigarro de palha na casa do Chico. Enrolou e ficou assim, procurando um isqueiro, procurando um fósforo. Ele falou assim: ô, fulano, traz o fósforo para ele acender o cigarro. Pois eu escutei o Chico dizendo assim, eu fumava na época, quando meu filho se foi. E eu acabava de almoçar na mesa da cozinha da casa do Chico. Eu pegava um cafezinho na pia e ia para a porta, porque eu não queria perder o assunto e não queria deixar de fumar. Tá. Ele ia para a porta comigo. E minha mãe ficava para morrer de vergonha, sabe? É inacreditável. Ela falava assim comigo. Ela falava assim comigo: você vai fumar agora, nós vamos entrar daqui 40 minutos. Você vai fumar, nós vamos entrar. Mãe, Chico está cansado de ver no meu psiquismo vício muito pior do que esse. Uma senhora disse para ele: Chico, você acha que o cigarro atrapalha o nosso perispírito? Ô, minha filha, os vícios morais atrapalham muito mais.
E eu contava isso pra mãe. Nossa, como o Então, Chico era amoroso. eu ia fumar bom. na porta, ele falava assim, Célia, guardei um caso pra te contar só pra escutar a sua risada. Todo mundo só chega perto de mim chorando, eu não sei porquê. Aí eu falava, peraí, já entro. E continuava fumando. Ele pegava e falava, ela não quer nos incomodar com a fumaça. Por isso que ela tá lá na porta, mas ela vai voltar pra mesa. Aí as pessoas, os espíritos, ela falava assim, como você é autêntica, né? Eu falei, não, eu sou viciada mesmo. E o Chico dizia, fumar deve ser muito bom, porque eu ofereço um cafezinho para os meus amigos que fumam e eles acendem um cigarro assim com a boca boa. E eu penso assim, isso deve ser muito gostoso. E eu só não fumo porque eu não tenho tempo. Ai, entendeu? Ele que falava assim, isso era a maneira dele de se apequenar para que nós não nos sentíssemos menores do que realmente éramos. O Chico nos aceitava com os nossos defeitos, qualquer que fosse ele. Ele recebia o trabalhador espírita mais centrado, mais equilibrado, mais produtivo, igual ele recebia o mais desequilibrado, com o mesmo amor. Ele não fazia acepção de pessoas, de modo nenhum, sabe? E isso me fez ter coragem. Hoje eu fico pensando que eu estava com a cabeça. Ter coragem de levantar da mesa de Chico Xavier e ir para a janela, para a porta fumar. Pelo amor de Deus. Tem que ser muito lesa. Não, mas isso, só cai a ficha depois que você percebe isso. Se ele falasse, não sai daqui ou não volta para a mesa, você poderia ter criado um asco ali com ele. Ele nunca falaria isso, mas isso. Se tivesse um olhar de reprovação, né? Eu já ia ver que o amor dele não era incondicional. E era. Tá vendo como são as coisas? Tá vendo como são as coisas? Incondicional. Ele não exigia que nós fôssemos perfeitos, sem vício nenhum, nem nada. Ele amava incondicional. Célia, eu preciso falar disso, porque nos assuntos que a gente faz isso domingo à noite, a gente cita isso o tempo todo. Como foi aquela questão? A sua funcionária, que responsabilizou-se pela morte, ela não admitia, ela falava, eu matei seu filho. Ela dizia, eu matei seu filho. E eu tentava que ela entendesse as leis que eu estudo em meia hora ali. Não, você não matou meu filho. Né, ela entender. E ela dizia, matei. Ela pensava, ele foi comigo que ele caiu. Você não é responsável pela morte, você é responsável pela queda. Mas ele morreu, a culpa é minha, eu quero que você me perdoa. Não há o que perdoar. Meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. Meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele partir. E ela não entendia. Como ninguém entende as leis que entendemos num átimo de tempo, né? Então, quando eu cheguei lá, o Chico disse, você perdoou a babá, não é? Eu falei, perdoei, Chico. Você acha que fez muito? Você deveria tê-la agradecido, que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você jamais suportaria o remorso. Nem você, nem seu marido suportaria o remorso. Então, esse é o outro lado do perdão que eu pude entender bem melhor há pouco tempo atrás, 4 ou 5 anos, quando o pai esquece a menininha de 3 anos dentro do carro. Ah, sim. E ela, quando ele 5 horas, ele vai para buscá-lo na creche, ele encontra a menininha morta no banco de trás dos 40 graus. Certo, é verdade. De calor. O que ele não daria para que aquela menininha tivesse caído do colo de uma monitora na creche? Sim, sim. E, recentemente, esse livro e o filme tiveram uma abrangência tão grande. Uma senhora me liga semana atrasada, contando que a filha de 12 anos foi passear com a família da amiguinha e na volta tem um desastre no carro e a menininha morre. Ocorre um processo à revelia de qualquer queixa na polícia. E ela foi chamada para depor se ela ia prestar queixa ou não. Ela disse que absolutamente não ia. O homem era um motorista muito consciencioso, estava tudo certo. E o policial pergunta para ela, como é que foi o acidente? Foi assim, assim, assim. Ele, que bom que foi assim, né? Ela continua explicando. Daí pouquinho ele repete, mas que bom que foi desse jeito, né? Ela não suportou mais. Como que bom? Minha filha morre no acidente, você fala que bom que foi assim?
Claro. Você já viu o filme As Mães de Chico Xavier? Você já leu o livro da Célia Diniz? Você tinha que agradecer para esse motorista, porque foi ele que bateu o carro e não você. Então, olha um policial, certamente espírita, assumindo e pegando este ensinamento e colocando para uma mãe, que, por sinal, já conhecia o livro. Sim. Ela fica encantada com o fato do policial também conhecer e usar aquilo para compreender melhor a vida. Que bacana isso. Isso é lindo, isso é é doutrina maravilhoso, espírita. E se espalhando assim, em qualquer área, em qualquer isso parte. é doutrina espírita. Célia, uma coisa que eu achei de mais importante no livro, e que até você, quando eu comecei a lê-lo, e eu reli para esse nosso bate-papo de hoje, esse podcast, o tanto que você defendeu os médicos que atenderam, o quanto você falava com amor dos médicos que falaram. E tem um trecho aqui do livro, pessoal, que eu até leio para vocês, que diz assim: meu filho de 44 anos, sentindo uma dor no braço... Sim, vai essa história. Procurou o hospital, foi examinado pelo médico de plantão, um ortopedista, que receitou um anti-inflamatório e o mandou para casa. Dali a poucas horas ele morreu de infarto. Minha nora e eu estávamos processando o médico, mas entendi tudo o que a senhora explicou sobre a cena do filme. Nossos filhos são, em primeiro lugar, filhos de Deus. Ele está tomando conta de tudo e não deixa a medicina matar quem tem de ficar. Nem a medicina consegue salvar quem tem de ir. Suspenderemos o processo. Aí era uma senhora muito simples, intelectualmente considerando, financeiramente considerando, era uma senhora muito simples, estava com a nora. Quando eu termino a palestra, ela me diz: eu entendi tudo que a senhora disse. Eu estava com o processo, agora eu vou retirar. Falo: olha, a senhora entendeu. Então tira do coração a mágoa, tira do coração o julgamento, mas exerça a sua cidadania. Porque qualquer pessoa sabe que uma dor no braço pode não ser muscular. Isso mesmo. E é claro que teria sido muito fácil para o anjo de guarda do seu filho e do médico sugerir a ele: peça um eletro. Se ele não pediu, é porque estava na hora do seu filho partir. Agora o seu filho parte com essa missão, deixando aqui este exemplo de negligência. É verdade. Então exerça a sua cidadania. Não contra o médico, porque os médicos são tão vítimas do sistema de saúde sucateado do Brasil do que as grandes indústrias que comandam isso nos planos de saúde, a indústria farmacêutica. Então eu falei com ela, as redes de hospitais, eu falei: mantenha o seu processo para ajudar Deus a continuar cuidando daqueles que a medicina não vai matar. Exerça a sua cidadania. Perfeito, Célia. Porque esta teoria explica, mas não justifica os crimes. Com certeza. A doutrina explica, mas não justifica. Nós não podemos nos perder a nossa capacidade de nos indignarmos diante de situações que nós sabemos que Deus está cuidando e que qualquer situação que for um mal será convertido num bem, porque Deus tira o bem de qualquer mal que façamos no mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas isso não justifica o mal, explica. Perfeitamente. Ô, Célia, quando você falou, e os assuntos são tão maravilhosos, que a Daisy havia sido atropelada, teve um outro também. O meu pai é atropelado também aos 66 anos de idade. Ok. E mais uma vez eu estou ali. Foi tão engraçado, Tato, porque eu tenho 13 irmãos, 12 irmãos, porque eu, com o motorista que atropelou minha irmã, ele que me dá carona para o hospital. Isso. E ele vai chorando, eu vou chorando. O Aguinaldo, naquela época, meu namorado, também desesperado do meu lado. E eu vou chorando: meu Deus, como é que pode, tal e tal e tal, para ir para o hospital. Minha irmã já tinha ido no carro do meu irmão. E, de repente, o motorista dá um soco no volante e fala: eu fui um burro. Eu falo: quem que foi? Fala: fui eu. Eu que atropelei. Não. Aí eu mudo a prosa toda com ele. Não, mas é claro e tal, sabe? Sei. Quando meu pai é atropelado, eu entro, uma amiga fazendeira vê meu pai caído, fala: gente, aquele é o pai de Celso Diniz, meu irmão era muito conhecido na cidade também.
ela pega meu pai nos braços, coloca na caravana dela, chega e leva para o hospital, chega no hospital, falaram, isso aí é para Belo Horizonte, cidade interior, né? Então, meu irmão pega o volante do carro dela e vai, então, eu e meu irmão na frente, o meu pai lá atrás, deitado, e o motorista deitado, o motorista sentado, o motorista do caminhão que atropelou o meu pai, sentado, seu Manuel, por favor. E como meu pai estava construindo casinhas para as famílias assistidas do centro, eu pensei que aquele fosse o pedreiro, o servente de pedreiro que estava ajudando ele. Aí ele falava, seu Manuel, por favor, não morre, quando meu pai desfalecia. Seu Manuel, por favor, não morre, não morre. Aí eu falei, fica tranquilo, ele vai conseguir sair disso. E ele fala, não, aí que eu descubro que de novo eu estava no carro com o motorista. Parece que eu precisava acompanhar essas histórias muito de perto para depois falar sobre elas. E ele deixa o caminhão dele no asfalto, parado, e vai socorrer o meu pai. E vai para Belo Horizonte. Mais tarde lá, o meu outro irmão fala, vai cuidar do seu caminhão. Ele falou, não pego num volante de caminhão nunca mais na minha vida. Meu irmão botou ele no carro e falou, você tem filho? Ele falou, tenho 3. Pois você vai agora, nós vamos agora, você vai pegar seu caminhão, você vai dirigir seu caminhão, você vai pagar o resto das prestações e vai continuar a sua vida. Porque você foi apenas um instrumento. O meu pai, o vento do caminhão desloca, tira o equilíbrio, meu pai bate a cabeça na carroceria do caminhão e cai. Entendeu? Meu pai é que pega o caminhão. Seu pai que atropelou o caminhão. Eu entendo. Porque um amigo estava no posto de gasolina dessa BR e viu tudo. Como que aconteceu? Célia, você já pensou que talvez você seja um instrumento que Deus escolheu para experimentar tudo isso, estar no carro com as pessoas que atropelaram? É muito engraçado. Para ensinar isso pra gente aqui agora. Eu realmente estava perto do Chico com a minha mãe nas visitas, escutando tudo que ele falava sobre isso. E ele, o Chico, falava algumas coisas e olhava para mim como se ele soubesse que um dia eu fosse sair falando aquilo pelo Brasil, aí, até para fora do Brasil. Sim. Sabe? E ele falava assim, vocês estão prestando bem atenção no que eu acabei de dizer? Porque eu tenho pavor de pessoas que saem por aí assim. Porque Chico Xavier disse isso, porque Chico Xavier disse aquilo, sem ter compreendido o que eu falei. Vocês estão compreendendo bem o que eu falei, mas olhando para mim. Sabe? Era como se ele soubesse desde sempre que um dia eu sairia falando sobre essas coisas. Que legal. E você falou que o Chico sabia dessas coisas? Conte pra mim uma vez uma história de uma carta que você levou de uma amiga e você pede satisfação da carta, o Chico pega ela lacrada. Lacrada. Ele tinha essa psicometria. Para ele saber de um livro, ele passava a mão na capa e falava do teor. E as cartas eram assim, ele separava. Punha um monte aqui, um monte aqui. As cartas eram sacos de carta. Aí, um dia eu quis saber o critério de separação e a resposta que me deram não foi ele, é assim. A carta que tivesse escrito, Chico, você é a única pessoa que pode me ajudar, ele abria e respondia sozinho. Ele respondia direto. A carta que a pessoa dissesse, eu estou pedindo a Jesus que me ajude, isso aqui já está encaminhado, Jesus já está tomando conta. Nossa, isso... E ele... mão do lado de fora. Então eu levo uma carta de uma amiga e ela me pede respostas. Ela tinha perdido um filhinho, me pede respostas. E a madrugada, eu ia embora no dia seguinte cedo, 4 horas da manhã, eu falo, Chico, e a resposta de fulana? Ele põe a mão assim no bolso, pega a carta. Tá aqui ainda. Fala com fulana, isso. E manda a resposta, sem ter lido a carta. Sem ter lido, isso é psicometria. Chico tinha todos os dons mediúnicos e nunca se vangloriou deles. Nossa, eu falo que eu queria ter uma coisa só pra fazer e nunca se vangloriou, nunca. Já pensou você fazendo um podcast com Chico Xavier? Nossa, sério. Mas é como se eu estivesse fazendo aqui de uma pessoa muito, muito próxima que conviveu. Sério, é uma honra ter vivido assim com o Chico, não é? É uma responsabilidade, eu não me sinto privilegiada. Eu acho que nós, os espíritas mais necessitados, é que convivemos com ele. Vocês têm pureza no coração,
tem idealismo para fazer um trabalho maravilhoso como você faz, sem ter preciso da dor e da convivência Você com tem o Chico. capacidade de suportar, Célia, deve ser isso. Então, a gente precisou da dor e precisou da convivência. Éramos espíritos mais recalcitrantes. Vocês não. Eu encontro milhares de pessoas no movimento, centenas de pessoas no movimento espírita que não precisaram do que eu precisei. Você é humilde, Célia. Você não, eu não tenho motivo nenhum para não ser. Eu entendo. Mas eu também vejo você, quando o Chico fala, você já agradeceu, ele não poderia falar isso pra mim, porque eu falo, filho, eu tenho que perdoar. Pra mim é o nível de perdão primeiro. Aí pra você ele já fala, ele havia percebido que você havia perdoado, ele no seu olhar. Mas ele fala, filha, vamos além um pouco. Inclusive, ele lê o meu interior e vê a arrogância filosófica. Viu, Chico? Perdoei, Chico. Perdoei. Olha como eu sou boa. Olha como é que eu sou boazinha, magnânima. Olha como é que eu entendo as leis da vida. Ele viu aquela arrogância religiosa, aquele orgulho filosófico. Ele viu. E foi nesse orgulho que ele dá a pancada. Você acha que fez muito? E aí vem esse ensinamento maravilhoso, que as pessoas difíceis que surgem na nossa vida, nos causando dores, problemas e dificuldades, são os instrumentos cegos da lei que, se não estivessem na nossa vida, nós nos comprometeríamos muito mais, né? Sofreríamos muito mais. Não melhoraríamos em nada sem esse personal trainer. E sofreríamos muito mais, porque eles fazem a parte terrível e nos poupa de fazê-la nas nossas colheitas. Ou seja, pensando nesse ensinamento grandioso que o Chico lhe deu e deu a todos nós, a tudo deveríamos agradecer, então. Porque se... Sempre. As palavras são de Jesus. Em tudo, dai graças. Dai graças. Mesmo que você não compreenda, em tudo, dai graças. Porque Deus não erra, Ele não joga dados, Ele não tá... Não joga dados com o universo. Einstein já havia dizia isso. É gostoso falar com uma pessoa que sabe do que está falando, né? Que gostoso, Célia. Puxa vida, eu tinha um roteiro, pessoal. Eu tinha um roteiro para fazer. Mas que gostoso que tá te ouvir, Célia. Que gostoso que tá trocar essas informações com você e ouvir você falar isso do seu coração sobre Chico, sobre a sua vida. Célia, eu sou muito grato mesmo a tudo isso, viu? Oportunidade não vai faltar da gente desfolhar isso aí. Eu me lembro que meu marido não compreendia a doutrina, ele fez 14 perguntas. Vou perguntar a Chico Xavier essas perguntas aqui. Sim. Aí, como se ele cobrasse de Chico respostas que Chico tinha obrigação de ensinar para ele poder se conformar. Aí ele sentou. Eu falei, Chico, Aguinaldo, tem umas perguntas para te fazer. Tá certo, minha filha. Sentaram no alpendre, separadinho, só os dois. Aí Aguinaldo pegou o papel, tirou do bolso, ele era muito organizado, fez a primeira pergunta. E Chico, A segunda pergunta, meu filho. Você já respondeu tudo? Nossa, o senhor já respondeu tudo. Sério, o Chico teve uma vida difícil, nós sabemos, mas ele nunca foi um homem magoado, né? Houve situações em que ele se magoou, sim, por um pouquinho. As aves de rapina que eu te dizia, é a mágoa também. O que nos distingue de uma alma evangelizada como a dele é o tempo que a mágoa fica no coração. Mas ele era uma pessoa humana, ele se magoava. A mágoa durava pouquíssimo. Por motivos que num outro coração despreparado e imaturo, a mágoa poderia aturar aquela existência toda. Sem dúvida. Entendeu? Então ele se magoava, sim, claro. Muitas das vezes ele desabafa nas cartas com os amigos, essa mágoa. O meu pai recebia centenas dessas cartas que ele confiava e escrevia em cima confidencial. E eu entrava escondida no escritório do meu pai e lia tudo. E a minha memória não gravou. Ai, conta mais. Nada. Nada. E nem se tivesse gravado, eu ia trair a confiança do meu pai e a do Chico. Que coisa maravilhosa. Ele magoava, ele se abria com os amigos. E vários amigos receberam cartas assim. Vários amigos. E a minha mãe destruiu todas das confidências do Chico com meu pai e vice-versa, para nunca cair invadindo a privacidade deles dois.
Escreviam nas madrugadas, um para o outro. Poxa, que coisa maravilhosa. Então que é uma legal. questão de direito autoral moral. Sem dúvida. É uma sem questão dúvida, de tem não toda a razão. invadir privacidade. A minha mãe rasga todas as cartas. Um dia eu falei com ela, logo que meu pai vai, ela rasgou, deu um monte. Deu um monte de quase 1 metro de papel. Eu cheguei, ela estava rasgando. Rasgou, inclusive, junto, sem querer, os cartões de Natal, de aniversário, de nascimento de filhos. Um dia eu fui comentar com a minha mãe que ela tinha feito aquilo. Ela falou, eu nunca fiz isso. Então ela fez aquilo levada. Ela era médium. Ela precisava de destruir aquelas informações que estavam ali, que poderiam causar estragos. Estragos estes que nós vimos acontecer com outras indiscrições. Sim, concordo. Que bacana. Quando o Chico se magoou com a irmã dele, a história do cachorro que você nos contou, na verdade o Chico, ele não era de tratar mal, de não conversar. Não, ele não... entristecia. Ele entristecia. A mágoa do Chico não dava retorno para o outro, ele se entristecia. E às vezes nem deixava o outro perceber que ele estava magoado. Quem percebe a mágoa dele foi só Emmanuel. Tenho certeza que mais ninguém ao redor percebeu. Nossa, ele não queria entristecer mesmo a pessoa, envergonhá-la. Não, ele não queria colocar o ônus da culpa em ninguém. Em ninguém. Se alguém magoasse, ninguém via. Mas Emmanuel lia o coração dele. Chico, você está magoado com a sua irmã? Estou. Mas ninguém do lado deve ter percebido essa mágoa. Inclusive, até pessoas que convivessem com ele na época diziam, não, Chico não se magoava. Sim, é. Porque nunca viram nenhuma resposta, nenhuma reação, né? Que coisa maravilhosa, que bacana. Sério, o Chico tinha idade mais ou menos do seu pai? Ele era um pouco mais... 3 anos mais velho. O Chico? É. Você vê que no Pinga Fogo aparece o meu pai do lado dele com 38 anos e o Chico com 41. Que bacana. E foram grandes amigos? Foram grandes amigos, ou foi um mestre e um aluno? Porque a amizade pressupõe igualdade, equivalência de pontos de vista. Eles tinham muita coisa em comum, mas eram grandes amigos. Mas ele era o mestre e meu pai o discípulo. Não eram iguais. Amigos são iguais. Você estava rodeada de espíritos ali de grande porte também. Pra você ter uma ideia da minha necessidade de ser burilada, né? Mas você é uma pessoa muito merecedora. Pessoal, a Célia está aqui fazendo um trabalho grandioso de palestras, tá cheia de compromisso, tá vindo aqui generosamente bater esse bate-papo nesse podcast. Tem trabalho à noite, tem trabalho amanhã, tem trabalho... E tá se dedicando. Falar repetidas vezes um assunto, ficar... Como que eu posso... Deve dar um esgotamento, e só você tem talvez estrutura para fazer isso, Célia. Não dá. Não dá. O trabalho que você faz por fazer te cansa. Esse trabalho me gratifica e o retorno de energia, a energia que você me dá nesse momento, com o seu olhar curioso e terno, com a sua postura de coisas que você quer saber, com a sua curiosidade saudável, isso é uma coisa que me energiza totalmente. Eu fico muito feliz. Mas precisamos terminar. Precisamos terminar. Marcela, você tem data para voltar já? Vamos deixar marcado o próximo? Não tenho data. Sendo aquela pergunta final, é claro, essa página é com o objetivo de ajudar pessoas pela internet. Agradeço a Bárbara que está aqui, nossa médium de transporte, que foi buscar com a gente. Agradeço também muitos a Cecília, que colaboraram para fazer o Alexandre. Marcela, em poucos minutos, assim, as pessoas que estão, assim, desiludidas da vida por dores de perda, revoltadas com Deus, o que você tem no seu coração para dizer? Leia o livro de Célia Diniz, é o que eu diria. Tem muita coisa aqui. Eu diria que busque Jesus. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não disse, vou tirar a sua dor do seu ombro. Ele disse, vou te aliviar, vou te ajudar a carregar a sua cruz. Então, o que eu diria? Busque Jesus. Sem buscar Jesus, é impossível vencer essa dor. Mas buscando, essa dor passa. Eu sou a prova inconteste de que essa dor passa e nós podemos perfeitamente recuperar a nossa alegria de viver os nossos planos, os nossos projetos de vida.
Ah, que coisa linda. Não poderíamos terminar melhor, Célia. Eu agradeço demais, minha irmã, você estar aqui com esse privilégio para mim, para tudo que eu vivo e venho aprendendo. Você realmente me encoraja a Deus pegar leve comigo, porque Ele sabe que eu não teria condição. Mas eu sigo esse trabalho, aproveitando essas pessoas que estão aqui como você. E pessoal, é isso que nós tínhamos para mostrar para vocês hoje. Um exemplo de alguém que tem felicidade no coração, que sorri, que conta histórias divertidas e que experimentou dores que nós ainda nem imaginamos como seria. Eu, às vezes, Célia, tenho um menino, como eu te mostrei aquele... Sim, o desenho do papai, dele, do lindo. papai. Eu não quero cogitar qualquer coisa, imaginando que possa semear um pensamento, transformar um pensamento. É porque você pensa assim, se acontecesse comigo eu não daria conta. Eu penso exatamente isso. Porque Deus não desperdiça força sem precisão. Se acontecer, Ele vai te dar a força, você vai dar conta. Pra que Deus vai te encher de força para uma situação que você não vai viver? Todo mundo pensa assim, se acontecesse comigo eu não daria conta. Mas quando acontece, a força vem junto. Que lindo, pessoal. Então, para vocês que fizeram isso, que experimentaram, que possam experimentar, é um exemplo que a gente tem aqui do nosso lado, próximo, para ver que é possível se encorajar, se apegar a Deus, ver que nosso Pai nos ama, nunca quer fazer-nos mal. Nos baseamos em nossos filhos, o que faríamos para eles, condenaríamos pela eternidade ou daríamos uma lição para que aprendam e não errem mais. Deus não nos repreende, como a Célia falou, porque caímos. Nenhum pai se magoa porque um filho tropeçou, porque está aprendendo a andar. E um dia andaremos, como a Célia falou. Não houve tempo só da nossa flor desabrochar completamente. Sim. E exalar nós não vamos ser punidos porque somos botão de rosa ainda, né? Somos botões de rosa. Que legal, que legal. Sempre nos podcasts eu falo, por que eu não fiz isso? Eu fosse agora, vou dar um beijo. Obrigado, Célia, viu? Muito obrigada a você. Só, pessoal, quem tá aqui comigo? Que alegria, pessoal. E era isso que eu tinha planejado para vocês. Qualquer dia eu cumpro esse roteiro, mas a espiritualidade nos guia. E a Célia é minha amada. É a gratidão total que eu sinto aqui por você. A gratidão é toda minha. Você, a sua alegria é contagiante. Muito obrigada. Obrigado. Querido. E temos a noite na palestra lá com você, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um beijo, pessoal. Até o próximo, se Deus quiser. Um beijo. Tchau para todos.